A literatura médica, ela fala que você não precisa sair pesquisando e fazendo exames para determinar uma causa. Isso a gente faz a partir de 2 ou 3 abortos. Aborto a gente considera que é a interrupção da gestação, né? O bebê parou de se desenvolver de forma espontânea até 20 semanas. O aborto precoce a gente considera até mais ou menos 12, 13 semanas. Olá, sejam muito bem-vindas ao Parto em Pauta. Bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Noronha. Oi, Érica, tudo bem? Tudo ótimo. E vamos falar sobre abortos espontâneos. Paulo, independente da percepção sobre se tornar mãe, o aborto espontâneo, ele é uma situação que mexe muito com o psicológico dessa mulher. O que pode causar o aborto espontâneo? Na grande maioria das vezes, o aborto espontâneo não tem uma causa determinada. O que eu acho que é muito ruim, porque a mulher, o casal e principalmente a mulher, ela sempre quer uma resposta do porquê daquilo aconteceu. E geralmente um aborto espontâneo vem carregado de uma culpa, no sentido, o que eu fiz de errado para esse aborto ter acontecido. Mas a gente sabe que algumas coisas podem aumentar o risco dessa mulher ter aborto. Por exemplo, diabetes descontrolada, doenças da tireoide descontroladas, exposição a drogas como álcool, tabagismo e cafeína, que não é uma droga, né? Mas a cafeína, a gente sabe hoje que também aumenta a chance de você ter um aborto espontâneo. O aumento da idade dessa mulher acima de 35, 40 anos, também vão correr mais riscos de ter um aborto espontâneo. Algumas vezes o aborto espontâneo ocorre porque tem alguma alteração genética ou cromossômica desse embrião que estava sendo formado, mas na grande maioria das vezes a gente não tem uma causa específica para os abortos espontâneos. E tem algum dado, assim, algum percentual, né, de o risco de se ter um aborto espontâneo durante a gravidez? Sim, esse risco gira em torno de mais ou menos de 15 a 20% de chance de você perder o bebê, principalmente até 12 semanas. Principalmente até as primeiras 12 semanas? Aborto a gente considera que é a interrupção da gestação, né? O bebê parou de se desenvolver de forma espontânea até 20 semanas. Até 20 semanas, qualquer interrupção da gravidez de forma espontânea, a gente considera um aborto. O aborto precoce, a gente considera até mais ou menos 12, 13 semanas. A grande maioria dos abortos acontecem de maneira precoce, e isso gira em torno de 15, 20% de chance. Algumas condições, como endometriose, elas podem aumentar esse risco de acontecer um aborto também? Não, a endometriose não é uma fonte maior de causadora de aborto. Ela pode ser uma fonte de infertilidade, dependendo do grau de endometriose que essa mulher tem. E tem algum sinal que o corpo dá, sinal ou sintoma de que você vai sofrer um aborto? Não, infelizmente não. Você tem a manifestação clínica do aborto, né? A maioria dos abortos se manifestam com sangramento vaginal associado a uma cólica. E aí, quando você vai para a maternidade ou quando você vai no consultório médico, através do exame físico, além do sangramento, você vê que o colo do útero está aberto e que possivelmente essa mulher está eliminando o feto, né? O embrião. Alguns abortos e algumas gestações, você descobre que o bebê parou de se desenvolver através de um ultrassom. Assim, você não teve sintoma nenhum, não teve dor, não teve sangramento, e vai fazer ultrassom e, de repente, vê que o bebê parou de bater o coração. E algumas mulheres podem passar por mais de um aborto seguido, né? Sim, algumas mulheres podem ter um aborto de repetição. A partir do momento que essa mulher tem aborto de repetição, que são 2 abortos ou mais, essa mulher precisa de uma investigação para tentar descobrir se existe algum fator que esteja levando essa mulher a ter vários abortos sucessivos. É importante lembrar que quando você tem um aborto,
a literatura médica, ela fala que você não precisa sair pesquisando e fazendo exames para determinar uma causa. Isso a gente faz a partir de 2 ou 3 abortos. E para evitar, existe alguma coisa que pode ser feita durante a gestação? Não, infelizmente não existe nada que você possa fazer para evitar um aborto espontâneo, né? A menos que você seja uma paciente, por exemplo, diabética descontrolada, aí para você ter menos risco de você ter um aborto, idealmente antes de engravidar, você controla melhor a diabetes, por exemplo, entendeu? Mas uma mulher saudável, de risco habitual, não tem nada que ela faça para impedir o aborto. E voltando à primeira pergunta, evitar o consumo de cafeína, álcool, tabagismo, drogas. Se manter saudável durante a gestação, né? Tipo, praticar exercício físico, não ser submetida a tanto estresse, ter uma boa noite de sono, isso tudo colabora com a saúde da gestação, né? Mas isso também não impede que você tenha um aborto. E quanto tempo depois, né, de perder um bebê, a mulher pode tentar engravidar de novo? Depende muito. Se o aborto se resolveu de forma espontânea, sem a mulher ter precisado passado por uma aspiração intrauterina, né? Hoje em dia a gente não faz mais curetagem uterina, que era aquela curetagem uterina clássica, que é raspar o útero, né? Existe uma coisa muito mais moderna e preconizada hoje em dia que chama AMIU, aspiração manual intrauterina. Se a mulher não precisou ser submetida a uma aspiração, 1 ou 2 ciclos depois, se ela quiser, ela já está apta a engravidar de novo. Agora, quando a paciente é submetida a uma aspiração, o ideal seria esperar pelo menos 3 meses. Muito bom. E você, ficou com mais alguma dúvida sobre esse tema? Manda aqui pra gente, escreve aqui nos comentários, envie esse vídeo para alguma amiga que pode estar precisando dessa informação, que passou por isso recentemente, enfim. Tá bom? Conta pra gente. Obrigado. Conta pra gente. Muito obrigada e até semana que vem.